tudo bem? Estamos hoje aqui com mais uma história de fé, um testemunho, onde a medicina deu seu diagnóstico, mas Deus deu a última palavra. Estamos com a Pamela, que vai contar sobre a história da vida do Isaac. Pamela, conta para nós o que aconteceu com o Isaac. O Isaac, ele tinha acabado de completar 4 meses de vida, dia 17 de janeiro de 2026, 6h30 da tarde. Eu deixei ele com as minhas meninas um pouco antes, e uma das minhas meninas deu um medicamento para ele, no quarto delas, só que ninguém viu. E aí eu peguei o meu menino e ele estava normal. Eu peguei meu menino e coloquei ele no sofá, e naquele momento o meu menino ele começou a desfalecer. Ele começou a ficar arroxeado, ele começou a ficar cansado, ele começou a quebrar o corpinho dele para trás, com falta de ar. Naquele momento eu peguei ele, e como toda boa mãe tem em casa, eu peguei e coloquei o soro no nariz dele, fiz aparelho de aerosol, e eu vi que não adiantou. Rapidamente eu catei meu filho e corri com ele lá para o Quintino, para o posto, né? Graças a Deus que tudo é pelas mãos de Deus. Naquele momento não tinha nenhuma criança, ele era a única criança lá. Deus direcionou um médico excelente, ele já pegou meu menino, colocou ele na mesa, e já fez bombinha, a bombinha não melhorou, ele já fez o aparelho do aerosol, não melhorou. Rapidamente ele olhou e falou: mãe, não tem jeito, vai ter que entubar, porque a saturação dele está caindo, e se eu deixar ele assim, ele vai morrer aqui. O médico falou que tem que entubar. Isso, falou que tinha que entubar. Aqui no postinho do Quitinho, rapidamente, eles já cataram ele, já levou ele para a sala de intubação. E como você ficou nesse momento? Você estava junto com ele o tempo todo? Estava junto com ele o tempo todo. Só que na hora que naquele momento que eles pegaram ele, levou ele para a sala, naquele momento eu não entrei. Eu fiquei do lado de fora, que lá naquela parte não pode entrar. Eu fiquei do lado de fora, eles entubaram ele. Naquele momento eles chamaram a ambulância chegou, colocaram ele dentro da ambulância, e eu fui com ele na frente, ele atrás, né, e eu na frente, a ambulância correndo, meia-noite, chegamos lá no HC, né? Eu não pude entrar com ele, eu fiz o cadastro dele, né? E rapidamente eu peguei, tirei coisa de 5 minutos, eu tirei a fotinha dele e coloquei no grupo da igreja: olha, ora pelo meu filho que ele foi entubado. Nesse momento, o que você estava sentindo? Como é que você estava? Naquele momento, a porta fechada, eu não vi mais o meu filho. A palavra era desespero. Naquele momento eu queria me desesperar, eu falei assim, eu comecei a falar com Deus, qual é a minha reação? Eu não tinha nenhuma reação. Naquele momento eu queria entrar dentro da CTI para pegar meu filho, para ver meu filho, mas naquele momento eu falei, eu não quero plateia, eu quero solução, eu quero alguém que solucione o meu problema. Eu falei, se eu arrumasse um escândalo aqui, eu teria plateia e não teria solução. Naquele momento eu comecei a orar. Nisso você já tinha mandado a mensagem para o grupo da igreja? Pedindo oração. Pedindo oração e o pessoal respondeu. Pedi oração para o pessoal da igreja, né? Estava conversando com as irmãs da igreja, elas estavam me confortando. Naquele momento eu comecei a orar. O desespero queria bater em mim. Eu comecei a orar. Chegou um momento que o médico chegou e falou para mim, falou, mãe, ele está entubado, só que não há mais o que a gente possa fazer. O médico disse isso para você? O médico falou para mim. Não tinha mais solução? Não tinha mais solução, porque a medicação que estava no corpo dele estava reagindo e era mais forte do que os remédios que eles estavam colocando nele. O meu menino estava tendo crise convulsiva.
E a partir dessa hora que o médico chegou para você, Pamela, e falou que seu filho estava entubado e que ele já não tinha mais solução, qual foi a reação de mãe naquele momento? Olha, a reação de mãe era enlouquecer. Naquele momento, a minha vontade de enlouquecer era entrar, abrir aquela porta daquele CTI, pegar meu filho, sair correndo, gritar, chorar, esbravejar. E qual foi a sua atitude mediante tudo isso? A fé. O que salvou a minha vida, a vida do meu filho naquele momento foi a fé. Porque naquele momento eu comecei a orar, eu falava, Pai, eu fiz na minha casa o que eu podia fazer. Eu vi que não tinha jeito, eu corri para o hospital. O médico chegar, eu corri para outro hospital e o médico chegar e falar para mim que meu filho vai morrer. Ou meu filho vai ficar paraplégico, ele poderia ter um AVC. Ele poderia ficar assim, ó, igual aquelas crianças paraplégicas, com sequelas. Naquele momento eu falei, meu Deus. Só que naquele momento a fé me libertou. Porque naquele momento de desespero eu falei, não, peraí. O Deus que eu sirvo, a palavra de Deus diz que se eu entregar o meu filho nas mãos dele morto, ele é justo e fiel, ele é Deus. Aleluia. Para trazer o meu filho de volta à vida. Eu falei, naquele momento, eu falava, diabo, você não pode. O meu Deus está na frente. Naquele momento, o Senhor falou para mim, é para testemunho. Não vai morrer. Glória e naquele a Deus momento por eu isso. comecei a orar, eu comecei a clamar a Deus, eu comecei a buscar a Deus. E naquele momento, quando o Senhor falou para mim que não ia morrer, o que veio em mim foi a paz, a tranquilidade. Naquela noite eu ainda fui dormir. Olha o descanso em Deus. Quem confia em Deus, quem descansa. A convicção. O meu menino entubado, o Senhor falou que estava lá. O médico falou que ia morrer. Mas eu fui dormir, eu fui para a sala das moças lá, deitei, dormi tranquilamente. No outro dia, a situação não era a mesma. Era a mesma, ele poderia morrer. Só que naquele momento, em mim mudou. O seu comportamento, o meu comportamento mudou. A minha convicção de que Deus iria bradar e que Ele está lá no hospital junto com meu filho me acalmou. Glória a Deus. Quando me deixaram, quando amanheceu, eu pude entrar no CTI, eu pude ver com meus olhos o meu filho entubado. Eu não podia trocar. Meu filho estava aí, eu fiquei longe. Eu não podia chegar perto do meu filho, eu não podia tocar nele. Porque os médicos falavam, mãe, você não pode tocar. Eu não podia tocar no meu filho, eu apenas tinha que olhar ele lá entubado. Só que mesmo assim, dentro de mim havia uma paz, uma tranquilidade tão grande que Deus estava ali presente, cuidando do meu filho. Glória a Deus por isso. E eu orava, eu buscava a Deus e eu pregava. Eu pregava dentro do hospital, eu pregava para as enfermeiras, eu pregava fora do hospital, eu ia almoçar, eu pregava na hora do almoço, comendo comida, eu pregava para as pessoas, eu buscava a Deus. E Deus foi trabalhando, e os médicos que falam que ele ia morrer, começaram a olhar, começaram a ver que ele estava reagindo. Era isso que eu ia te perguntar. Em que momento começou a mudar o quadro do Isaac? Que momento os médicos e você já tinha convicção da cura, mas quando que os médicos começaram a perceber o agir de Deus, a cura do Isaac, o Isaac mudando o quadro? Olha, no outro dia já. Eles começaram a dar as medicações para ele, e eles olhavam assim, eles falavam, mãe, ele está começando a querer reagir. Não é que ele vai melhorar, pode morrer. A gente não pode... Os médicos falam, ele pode morrer. Por quê? Porque na lei da ciência, se a pessoa melhora muito, para eles o que acontece? Pode acontecer alguma coisa, do nada acontecer alguma coisa e a pessoa morrer. Era isso que eles falavam para mim, mãe. Pode acontecer alguma coisa do dia para a noite, o quadro dele piorar do nada e ele morrer. Mas eu falava para o médico, não, ele não vai morrer. Porque o meu Deus está aqui.
e eu ia embora para casa. Eu ficava lá durante o dia, à noite eu não podia dormir lá durante a noite, eu ia embora para casa, dormia à noite, o meu menino entubado, eu ia embora dormir tranquilamente em casa, voltava no outro dia, e ele deitado, dormindo, não abria os olhinhos, não tinha reação, mas a minha fé o tempo todo perseverante. Aleluia. Ele ficou assim, sem acordar, os 4 dias, os 4 ou 5 dias. Ele não abria os olhinhos, ele não tinha nenhuma reação, era o mesmo quadro. Mas eu continuava a clamar, eu continuava a buscar Deus. Ele ficou, aí quando ele passou esses 5 dias, ele começou a acordar. Ele acordava, ele abria os olhinhos, ele já foi ficando bem, e os médicos falavam, olha, mãe, não tem explicação. Era exatamente o que eu ia te perguntar agora. O agir de Deus nesse momento. Como e o que os médicos falaram depois do milagre? Depois que ele começou a reagir à medicação, começou a ficar bem, os médicos falavam, é a mão de Deus. Glória Até os médicos tinham que falar, mãe, nem a gente não está entendendo o que foi que aconteceu. Nem eles sabiam explicar como aquele menino que entrou lá praticamente morto estava bem, reagindo. Ele estava tão bem, alegre, ele sorria, ele estava tão alegre. Nem os médicos conseguiam me explicar. Ele reagiu rapidamente. Mas, na verdade, o seu coração já sabia, né? A minha fé já sabia que Deus iria fazer um milagre. Já. Eu tinha certeza. Eu falava, Deus, se ele morrer, a minha fé era tanta, eu falava, se ele morrer, o Senhor vai ressuscitar, vai trazer ele de volta à vida nas minhas mãos. Os meus braços não vão ficar vazios. Glória a Deus. Amém. E como está o Isaac hoje? Olha, quando ele se recuperou, assim, no dia que a gente foi embora, né? Eu catei ele, fui lá no CTI. E nós estávamos no quarto, né? Saí do quarto, nós fomos lá no CTI. Falar para eles, oi, doutor, nós estamos indo embora. Oh, glória a Deus. Os médicos olharam para ele e falaram, foi Deus, é poder de Deus. Porque o menino que entrou quase morto, praticamente morto, hoje está indo embora para casa. Graças a Deus, hoje meu filho está bem, cheio de saúde. Hoje eu vou com ele nos lugares, as pessoas mesmo falam, ah lá, o menino milagre. Hoje eu prego para as pessoas, eu falo, o meu menino, ele ia morrer. Mas Deus, através da fé que eu tive, trouxe meu filho de volta à vida. Amém. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Gostaria de estar agradecendo a Pamela por trazer o seu testemunho, o testemunho do Isaac para a edificação das nossas vidas, de pessoas que precisam estar ouvindo. E gostaria de dizer para vocês que essa mãe foi contra um diagnóstico de morte. Porque aonde há fé, Deus sempre traz vida. Amém. E fica para a edificação de pessoas que estão precisando ouvir esse testemunho. E hoje nós vimos isso aqui através da vida do Isaac. Quando Deus decide, não há diagnóstico que prevaleça. Amém? Amém, glória a Deus.